CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré conosco no estúdio da CBN Vitória. Você que está acompanhando a gente pelo seu tablet, pelo seu celular, pelo seu computador, pode acessar lá o estúdio ao vivo, vai ver as imagens aqui do nosso estúdio com o Gilberto Sudré. Inclusive, trouxe o companheiro dele, um tablet, que é o assunto de hoje. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Patrícia. É sempre muito bom vir aqui ao estúdio. Muito prazer estar aqui, ao vivo, aqui junto com vocês. É muito bom a gente bater esse papo aqui. Exatamente. O tablet é o meu companheiro, né? Ou seja, em alguns lugares eu não levo meu notebook, mas eu levo meu tablet, que é um dispositivo que para mim, pelo menos, é muito, muito útil. Então a gente vai bater um papo aqui. Na verdade, eu sei que o tablet ele é muito querido por algumas pessoas e não tão querido assim por outras pessoas, mas é uma ferramenta interessante, que hoje em dia os tablets evoluíram muito. Tem muitos recursos, teclado integrado, comunicação com 4G ou 5G, e telas melhores, capacidade de armazenamento melhores, que pode ser um equipamento interessante de você levar no seu dia a dia, porque os notebooks, apesar de terem diminuído de tamanho, ainda são coisas grandes, né? E você, muitas vezes, o tablet, ainda mais com um armazenamento em nuvem de alta capacidade, no Google Drive ou no nuvem da Microsoft, você não precisa de ter um grande armazenamento local e você já pode, com a internet, fazer uso e trabalhar, né, ou estudar, ou até fazer uma questão de entretenimento usando o tablet. E aí, quer dizer, tudo vai depender do uso que a pessoa vai fazer do equipamento, né? Exatamente, ou seja, pessoalmente eu uso bastante o tablet para... O seu, por exemplo, não é tão grande. É um A6, né? Um Samsung A6, e que é um tablet relativamente básico, né, até, mas me atende plenamente bem. Eu tenho um teclado que anda comigo, está na minha bolsa, um teclado Bluetooth também, que ele, na verdade, funciona como um notebook, um pequeno notebook. Eu consigo editar texto, consigo assistir alguns vídeos, consigo navegar na internet de forma bastante tranquila. Então, é bem legal, né? Vamos lá, então. Vamos começar. Estudantes, né? Começo de ano e tal, alguns vão aderir a um tablet agora para ajudar, né? Nas tarefas e tal. Que tipo de tablet um estudante precisa? Então, essa é uma questão interessante, ou seja, a primeira questão é você definir para que você quer o tablet. É um tablet para estudo, é um tablet para diversão, é um tablet para trabalho. Isso vai depender, então, basicamente de tamanho da tela, né? Então, o tamanho da tela é uma questão interessante, porque tem tablets com telas bem pequenas e telas com tablets muito grandes, né? Quase o tamanho de uma tela de um notebook. Então, isso tudo interfere o quê? Peso, consumo de bateria. Então, ou seja, define basicamente qual é o seu principal uso do tablet, né, para isso. Então, vamos começar por ali. Outra pergunta que é comum, né, nessa questão de escolha do tablet é: eu compro um tablet da Apple ou um tablet Android? Na verdade, a minha sugestão é qual é o ecossistema que você já tem. Se você já tem um ecossistema todo Android, seja Samsung, Motorola, né, Sony, né, e usa um smartwatch também da parte de Android, a escolha natural é você escolher um tablet também que seja Android, porque a integração, né, é muito mais fácil para isso. Se você já é um usuário do ecossistema da Apple, tem um Mac, tem um Apple Watch, e aí, na verdade, a escolha normal é o iPad. E aí, você, basicamente, com essas duas perguntas, o tamanho da tela e a questão do seu ecossistema que você vai usar, você vai escolher até quando você quer gastar. Porque tem tablets assim, muito simples, de R$300, hoje você encontra. Jura? Sério, tablets muito, muito simples para crianças, né? Tablets pequenos para crianças, que basicamente tem joguinho, né, para isso. E tablets de R$7.000, né? Uau. Então, tem tablets muito, hoje, com sensores de presença, sensor de toque, né, e teclados sofisticados com canetinhas que você pode desenhar na tela também. Então, são tablets muito sofisticados. E aí você tem que escolher exatamente qual é a faixa de preço que você está disposto a pagar, porque isso é uma questão interessante. Por exemplo, o estudante ele vai usar basicamente o Word, né, para escrever textos, alguma coisa, e internet para navegar na internet e poder estudar. Então, ele precisa de um armazenamento nem tão grande, mas uma conexão boa com a internet, uma velocidade de internet maior. Eu diria que sim, para um uso desse tipo, um tablet de 9 polegadas, né, já é um tablet razoável. 10 polegadas talvez, tá um pouco maior, mas já é um tablet interessante, dá para você ler,
textos no seu tablet, dá para você assistir os vídeos, navegar de forma confortável na internet. 9 polegadas em centímetros, só para a gente ter uma noção aqui para o nosso ouvinte que não está vendo a gente. 18 o seu centímetros. É quanto? Esse aqui é 9 polegadas. 9 polegadas. 9 polegadas. Tem o que? Um palmo. Um palmo, mais ou menos. Um palmo e uns dedinhos Isso do aí, lado. exatamente. Então, basicamente, esse o tamanho que é um tamanho fácil de transportar e te dá um conforto de você navegar nas coisas em relação a isso. Então, essa é uma Então, questão um tablet desse, claro que depende do fabricante também. Exatamente. Mas faixa de que preço? Um tablet desse em torno de uns R$2.000, Ok. né? Mais ou menos, R$2.000, R$2.500, depende da capacidade que você está escolhendo, processador e tudo mais, então essa é a questão. Uma coisa interessante, como você vai usar o tablet de forma móvel, né? A capacidade de bateria é uma coisa interessante, né? De você olhar como é que é a durabilidade da bateria, né? A autonomia da bateria, basicamente, né? Porque se você vai usar muito tempo, né? É interessante que tenha um tablet de uma bateria um pouco maior, né? Para você ter uma autonomia melhor para isso, nessa questão. E aí você falou uma coisa interessante que é conectividade. Sim. Então, normalmente os tablets hoje têm Bluetooth, né? E Wi-Fi, isso é o básico, né? Todos eles basicamente têm, alguns têm Bluetooth, tablet, Bluetooth e Wi-Fi um pouco mais sofisticado, então já tem Wi-Fi com 5 GHz e alguns só tem de 2.4 GHz. Mas em geral, os tablets hoje dessa faixa de preço tem um Wi-Fi, né, Wi-Fi 5 GHz e tem um Bluetooth também. E aí tem um plus que alguns tablets têm a opção de você colocar um chip, um SIM card, um chip de celular. Então ele também tem conectividade de 4G ou de 5G, né, para isso. Então, em locais, por exemplo, quem precisa desse tipo de tablet? Quem vai para locais que nem Wi-Fi tem. Então ele tem que usar uma conexão de celular para isso. Quem não tem ou não quer investir num tablet um pouco mais caro, que tem esse chip, né? Você pode, obviamente, conectar o seu celular numa rede de 4G ou 5G e compartilhar a conexão que dá via para ser Wi-Fi. por Bluetooth ou por Wi-Fi. Por Wi-Fi, exatamente. Então, é uma questão que dá para ser utilizar. Rotear o celular e aí usar, né? Quando o local que não tem Wi-Fi, não tem nada para isso, né? Então, essa é uma questão interessante. Os que usam 5G e 4G são mais caros, realmente, são mais caros e são bem mais, chama assim, tem menos opções no mercado para isso, né? Mas se, por exemplo, eu estou num uso básico para estudante ou para leitura. Se eu tiver um celular 5G e comprar um tablet 4G, o roteador vai ser por Wi-Fi, então tá valendo. Funciona muito bem. Eu uso assim, na verdade, né? O meu tablet não tem chip de celular e eu uso nos lugares que não tem Wi-Fi ou que é um Wi-Fi que eu não confio, que é uma coisa importante também, né? Tem isso. Se eu estou num lugar que é um Wi-Fi que eu assim, não me sinto confortável de usar o Wi-Fi naquele local, eu roteio o meu celular tranquilamente num 5G, né, e aí via Wi-Fi eu navego na internet. Funciona plenamente bem nessa questão. Uma outra questão interessante é a capacidade de armazenamento. Isso que eu ia te perguntar, porque sendo estudante, você vai armazenar arquivos, basicamente, né, de texto, né, coisa básica. Agora, se eu for trabalhar com o meu tablet, eu posso precisar, por exemplo, de Word, mas eu posso precisar de tabelas de Excel, eu posso precisar de determinados programas para desenho ou para construção de determinados arquivos, né? Vídeos, e aí você vai ter que ter um armazenamento considerável. Isso, então a gente pode considerar, nessa questão de armazenamento, 3 opções, né? Tem a opção da memória interna do tablet, que aí tem tablets normalmente 128 GB ou 256 GB, que é a memória interna do tablet. Se você precisa de uma quantidade maior, né, de capacidade, observa que alguns tablets têm a opção de eu colocar um micro SD. E aí um extensor de memória que aí aumenta bastante a capacidade. Tem micro SDs de 512 GB, né? Até de 1 TB. Então, ou seja, olha nos seus tablets se ele tem essa possibilidade, o tablet que você está procurando comprar, que isso já aumenta muito a capacidade de armazenamento local do tablet, para você levar com você, né? E, obviamente, você tem a opção, claro, de usar a nuvem, né? Então, você tem lá o Google Drive, a nuvem da Microsoft, que você pode botar alguns documentos também na nuvem para isso, e aí você estende ainda mais a capacidade. Então, eu tenho a memória interna do tablet, que você basicamente vai usar para os aplicativos, né, que você vai instalar. Tem o micro SD, que você pode
colocar e aí aumentar para documentos, vídeos, essa questão, e você tem a própria nuvem, que você pode colocar. A nuvem, obviamente, você vai ficar dependendo do Wi-Fi ou da conexão de internet para poder ter acesso a esses documentos. Mas funciona bastante bem, viu? Eu tenho essas 3 opções e funciona muito, muito bem nessa questão. Então, falamos aí de armazenamento, conectividade, uso para estudantes, uso profissional, mas eu quero um tablet só para ler. Existem leitores eletrônicos e existem tablets, Isso, né? Então, essa é uma questão também interessante. Tem o mais famoso deles é o Kindle, que é o leitor de livros, né? Mas é um leitor que ele só faz isso, né? Você só tem a opção de ler os livros lá. Tem alguns Kindles mais modernos que tem até uma opção de navegação, mas em geral é uma opção um pouco mais limitada para outros usos a não ser a leitura. E você fica né? limitado aos livros da Kindle também, né? Você pode botar PDF também, pode botar PDF também lá. Mas assim, eu pessoalmente, algumas pessoas até falam assim, porque a qualidade da tela do Kindle é melhor que da tela de um tablet. Assim, já foi mais diferente, né? Hoje em dia, os tablets melhoraram muito a tela, na qualidade da tela. Então, está muito próximo as duas questões, né? Uma vantagem do Kindle é como a tela dele, alguns que são telas em preto e branco, com e-paper, que ele dura, assim, semanas a bateria. Então, ou seja, é bem mais interessante nesse sentido de durabilidade da bateria. Mas é um equipamento que me parece mais limitado em relação a isso. Então, eu prefiro, foi uma escolha minha. Quanto custa um tablet desse de leitura? Eu teria que olhar, não me lembro de cabeça. Dependendo do preço, mas vale comprar um tablet. Então, você ter outro eu prefiro uso, né? usar um tablet. Eu leio muito no tablet. Assim, a maior parte das minhas leituras são no tablet, né? De consulta de notícia e tal, é no tablet, porque é mais confortável. Eu levo o tablet comigo, sento no sofá, sento numa cadeira, estou na cafeteria, levo comigo, né? E vou ler as matérias, notícias, lá vou separando as notícias que eu quero, que até comentar aqui na CBN também. Então, ele é mais flexível, né, do que um Kindle, por exemplo. Mas, obviamente, tem pessoas que preferem ler no Kindle, né? É uma questão de escolha mesmo. Qualquer coisa a gente baixa o aplicativo do Kindle. Tem também. Dá pra baixar também. A maior diferença, na verdade, que é dita é a qualidade da tela, né, em relação a isso. Então, esse que é mais complicado em relação a isso. Então, falamos de conectividade, armazenamento, falamos de bateria. Algum ponto merece tamanho da tela? Isso. Algum ponto merece atenção na hora também? Mais algum ponto? Então, acho que basicamente esses pontos aqui. Se você vai usar um desenho, um software de desenho, dê preferência àqueles tablets que tem uma canetinha, né? Que nem esse aqui também tem uma canetinha, eu consigo desenhar, né? Desenhar, fazer algum tipo de esquema, né? no tablet, que é bem legal. Falando de tablets, manda a sua pergunta. Claro, se sua pergunta não for sobre tablet, fica à vontade, pode mandar também que está valendo. Vamos responder o Giovanni aqui, que ele está perguntando 2 coisas, Gilberto. Vamos lá. Ele está perguntando, olha, se for só para navegar, redes sociais, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, X, né, que é o antigo Twitter, o que você recomenda de tablet para isso? Então, tem 2 modelos. Tem o tablet da Lenovo, que é um tablet bastante popular, e o tablet da própria Samsung, se você usa Android, né, para isso, que são tablets de valores até mais em conta, talvez uns 1.500, né? Que você consegue ter um tablet mais simples, não precisa de capacidade de armazenamento muito grande, você pode usar inclusive da nuvem para isso. Acho que são bons modelos. A Samsung tem uma linha grande de A6, A7, A8 e tem até maiores, mas são bem mais caros aí. Então, o tablet tradicional é bem tranquilo e vai te atender. E ele faz uma outra pergunta aqui, ó. Uma pergunta, segundo ele, específica de engenharia. Dá para conectar o tablet com o notebook? Isto é, eu uso muitas ferramentas de engenharia. Eu consigo dar comandos na tela do tablet e executar o programa no notebook? Eu acredito que não. Nesse caso, o que você pode, né, em algumas situações, é transferir informações do tablet para o notebook de forma muito simples, colocando um cabo ou via Wi-Fi, né? Ou seja, o Windows tem opções de você fazer isso. O que é uma coisa interessante que você pode utilizar, e os tablets têm essa possibilidade, é você usar o tablet como segunda tela, ou extensão da tela do notebook. Você liga via um cabo USB, né? Tem uma função que você ativa no tablet
e ele vira uma extensão da tela. Então você fica com duas telas, a tela principal do notebook mais a tela que agora ficou estendida, né, na tela do tablet também. Isso para algumas pessoas que usam duas telas, que precisam ter duas telas, é bem interessante. Facilita bastante a navegação, né, e o uso do computador. A pergunta do Luiz, ele fala do celular, mas talvez também possa ser problema para quem tem um tablet. Ele diz que ele tem um celular Galaxy A54 e recentemente a internet tem parado de funcionar quando ele muda para uma rede 5G. No 4 e no 4,5G funciona perfeitamente, mas quando chega numa área de 5G, para tudo. E pergunto o que pode ser. Então, Luiz, o que pode estar acontecendo aqui? A distância é um pouco difícil de dar um diagnóstico preciso, mas o que pode estar acontecendo? Primeiro, um problema de cobertura. Como o celular deve estar com a configuração automática de conexão com a rede de celular, o celular ele fica monitorando. Quando tem uma rede de 5G, ele vai tentar se conectar na rede 5G. Só que o 5G a gente sabe que tem uma cobertura ainda que não é a mesma do 4G na nossa região aqui. Então, pode ser que tenha até um sinal de 5G, mas é um sinal que não está muito bom. E aí, pode ser que pare de funcionar, né, o 5G, né, na verdade a internet do 5G, porque por uma questão de cobertura. Então, e aí, se você volta para o 4G, ele vai funcionar normalmente, porque tem uma cobertura boa de 4G na região. O que você pode fazer de forma a tentar, pelo menos, minimizar esse problema, é desabilitar essa função automática. Lá na parte de configurações celular, tem uma opção lá de conexão automática ou seleção automática da rede via o celular. Com isso, você vai escolher, por exemplo, 4 ou 4,5G, e aí quando tem uma rede 5G, você vai lá e aí vai ter que manualmente fazer a conexão com 5G e testar se funcionar. Se funcionar, ok, você usa a rede 5G, se não, você deixa na rede 4G. Rapaz, eu vou te falar, o meu celular é 5G, mas raramente eu vejo ele no 5G. Estou olhando aqui agora, ó, 4G Plus, e aí tem o VO, LTE. Essa é a ligação de voz via internet, isso aí. Pois é, aí assim, raramente eu vejo ele no 5G. Eu moro em Jardim Camburi, né? Lá tem uma boa cobertura de 5G, né? Então, meu celular normalmente fica em 5G lá em Jardim Camburi. Em outros lugares, menos, mas lá tem uma cobertura bem legal. Mas aí, eu não fico sem internet em hora nenhuma. Ele mostra que eu estou em 4G, 4G Plus, 5G, mas eu nunca fico sem. Pode ser um problema de cobertura, né? No e aí caso tem dele, essa questão. Tablets podem passar por isso também? Mesma coisa. Porque, na verdade, é um chip de celular dentro do tablet. Então, a mesma problemática. O Alexandre está falando sobre conexão. Ele está perguntando para você a respeito de usar o VPN, se vale a pena, valores e velocidade. Então, vale a pena sim, Alexandre, você usar VPN, principalmente em locais que você tem que usar uma rede Wi-Fi e você talvez não desconfie ou não confie muito nessa rede. Então, você instala uma aplicação de VPN no seu tablet, no seu smartphone, e ele vai navegar de forma criptografada, né? E aí você vai estar um risco muito, muito pequeno de ter algum tipo de problema naquele uso daquela rede Wi-Fi. Em relação a custos, existem VPNs não tão rápidas, que são de graça, e a minha sugestão é a chamada Proton VPN, só procurar lá no Google Proton VPN, é um serviço de VPN gratuito, tem algumas limitações, obviamente, né? Mas você pode também ter uma versão paga do Proton VPN, que é bem interessante. Outra questão alguns antivírus têm embutido nele uma solução de VPN já, a versão paga, obviamente, né, dos antivírus. Então, Kaspersky tem, e alguns outros antivírus também têm essa opção de quando você compra o pacote de antivírus daquele fabricante, vem junto, né, uma opção de VPN também. Então, é bem interessante também, você pode utilizar. No caso da Kaspersky, se não me engano, são R$50 por ano, né, e aí para 4 ou 5 dispositivos. Não é caro, né? Realmente bem em conta. E você tem uma solução de VPN no seu dispositivo para isso. A Rosângela está aqui dizendo que tem um tablet Samsung 9 polegadas, mas a tela quebrou. Ela está perguntando se vale a pena trocar a tela ou comprar um novo. Então, eu diria o seguinte, assim, faça o orçamento, né, da troca da tela. Se o orçamento na troca da tela for, né, de 40% de um novo, né, ou, né,
acima disso, né, a minha sugestão é trocar. Realmente não compensa você, a não ser que seja um tablet muito novo, muito recente, né, que você comprou recentemente. Se não, se for um tablet um pouco mais antigo, o valor em torno de 40% seria a minha linha de corte, assim, né? Abaixo de 40% de um valor de um novo, tudo bem, até compensa trocar. Se for perto de 40% do preço de troca da tela, eu compraria um novo. Beleza. Bom, vocês podem continuar mandando perguntas, 992994297. Hoje é sexta-feira, dia de Viralizou. Viralizou. E a gente começa pelo WhatsApp, não é isso, o Gilberto? Exatamente, Patrícia. O WhatsApp, né, um pesquisador, ele identificou que o WhatsApp tem uma falha de segurança. Eita! Exatamente. Em que uma outra pessoa, sabendo apenas o seu número de telefone, pode saber em quais dispositivos o seu WhatsApp está instalado. Então, ou seja, se você tem instalado o WhatsApp no celular, no computador, com WhatsApp Web e no tablet, essa pessoa, né, só tendo o seu número de telefone, vai saber exatamente quais dispositivos você usa o WhatsApp. Isso pode parecer simples ou pode parecer uma informação inofensiva, né, ou inocente, mas em um atacante, sabendo que você tem um tablet ou usa um computador, ele pode escolher uma forma, talvez, de te abordar ou de tentar, né, fazer algum tipo de phishing para você. O mais grave é que esse pesquisador, ele divulgou essa informação, consultou a Meta, né, que é o responsável pelo WhatsApp, e a Meta simplesmente falou que isso faz parte do protocolo do WhatsApp e não vai corrigir. Então, ou seja, é uma vulnerabilidade existente, identificada, confirmada pela Meta, né? E a Meta falou que não vai corrigir essa vulnerabilidade. Pô, mas é engraçado, porque eu abri o meu aqui agora, só de curiosidade para ver, né? Aí você tem os aparelhos conectados, você tem os navegadores. Isso. Então aparece aqui Chrome, Microsoft Edge, mas ele não fala onde é que é. Como é que ele vai saber o que está aqui? Se está num tablet? Na verdade, é uma falha do protocolo do WhatsApp. Né? Para mim não aparece, mas para outras pessoas. Porque ele tem uma forma de monitorar, ele descobriu que é uma forma de monitorar o tráfego do WhatsApp e com isso ele vai saber quais são os dispositivos que você utiliza, né, no seu WhatsApp. Só, então, ou seja, na verdade, a Meta não se manifestou de forma a corrigir essa situação, isso vai continuar existindo, né? Então é só a gente ficar esperto que pode ser que essa informação seja útil para um atacante para tentar aplicar algum tipo de golpe de phishing para isso. Bom, passamos então para a Apple, que superou a Samsung pela primeira vez em vendas anuais de telefones, de celulares. 2023, a Apple ultrapassou a Samsung pela primeira vez, né, na venda de smartphones, né, anualmente, né, para isso. A parte da Apple teve um crescimento de 3,7% de vendas, né, do ano passado, e a Samsung ficou em segundo lugar, registrando uma queda de 13%, né, para isso. Né? Isso é uma alteração importante, porque a Samsung liderava, né, esse ranking de venda de celulares desde 2010. Né? Então, veja, depois desse quase 13 anos aí de liderança da Samsung, e agora no ano passado a Apple passou à frente, né, nessa questão de venda para isso. Fiquei triste. Não, era normal. Normal, eu até brinco dizendo que eu e Gilberto somos Samsungers, Fernanda e Adalberto são iPhoners. Faz parte, o mercado é um mercado muito dinâmico e na verdade o que parece que fez essa mudança, essa virada de chave foi o iPhone 15, que realmente teve uma boa recepção do mercado e com isso houve uma quantidade grande de vendas para isso. Veja que a liderança, né, fazendo aqui uma leitura dos números, a liderança da Apple foi mais pela queda da Samsung do que pelo menos pelo crescimento, porque ela cresceu 3,7% e a Samsung caiu 13%. Então, na verdade, não foi bem, né, uma questão de que a Apple veio crescendo e ultrapassou a Samsung. Na verdade, parece que a Samsung ficou um pouco patinando, né, no mercado e por isso que não cresceu o que deveria crescer. Mas é normal, desculpa, isso é normal. O mercado é um mercado super dinâmico, principalmente na parte de celulares, um mercado muito dinâmico.
E aí a gente vamos ver agora para 2024 como é que a coisa vai andar. Pois é, inclusive porque o Samsung S24 está vindo aí também, né? Exatamente. O Samsung S24 foi lançado agora na quarta-feira, dia 17, e vieram 3 modelos do S24. O S24 Galaxy, o Galaxy 24+, e o 24 Ultra. Tem sido a linha, desde 2020, desde o S22 Isso, tem sido exatamente. isso, né? O mais básico, o meio termo e o Ultra. Isso. A grande novidade, vamos chamar assim, que é mais do mesmo, né? Celular um pouco maior, com um pouco mais de memória, um pouco mais de bateria, inclusive a bateria aumentou de 4.000 para 4.900 mAh, então melhorou um pouco da bateria do S24 também em relação ao S23, mas a grande diferença, a grande novidade do S24 é a integração com inteligência artificial, né? Tem uma inteligência artificial embutida no aparelho, que vai ajudar em várias situações. Você, por exemplo, pode pegar uma linha, né, ou um texto, uma palavra, circular a palavra com o dedo na tela, ele vai diretamente fazer uma pesquisa na internet com aquele nome, né, automaticamente. Sem eu precisar ir lá no... Isso, sem precisar entrar, colar, cortar, colar, ir lá no Google, colar de novo. Não vai ser isso. Ele vai ajudar também na parte de tradução, né, ou conversão de texto para voz ou de voz para texto, né? Tem funções também de inteligência artificial para a parte de edição de vídeo, edição de imagem também para isso. Então, ou seja, a grande novidade, vamos chamar assim, do Galaxy é essa integração, né, do IA com o aparelho em si. Então, vamos ver como é que isso vai se dar na questão, né, para isso. Né? E as câmeras? As câmeras iguais, aumentaram para 23? 50 megapixels agora, né, a tela, a câmera. Melhorou, né, tem agora 4 câmeras. O 23 tem um de 200 megapixels. 200 megapixels, exatamente. A frontal que foi para 50 megapixels. Olha. E a de trás agora para... Continua a mesma resolução, agora tem mais um zoom mais forte, né, para isso também, para essa questão. Então, ou seja, o aparelho aparentemente vem com algumas novidades. Porque, na verdade, a gente olhando a linha de celulares, não tem muito mais do que você inovar no hardware. A tela já é muito boa, a capacidade de memória já é muito boa, conectividade com os mais variados, tipo NFC, Bluetooth, né, Wi-Fi 7, 4, 5G. Ou seja, não tem muito mais do que você colocar um processador mais rápido. Isso não é mais uma novidade, né, grande, né, o diferencial entre os aparelhos. Agora, o que a Samsung foi colocar recursos no software, que no caso aqui é a inteligência artificial, que parece que vai fazer alguma diferença nessa questão, né? Aguardemos. Isso aí. Uma coisa legal também, só a gente completar, foi um lançamento junto com o telefone do S24, que chama-se chama-se Galaxy Ring. É um anel. É um anel que você interage com os dispositivos usando esse anel. Se você navega, você rola, você interage com a tela usando um anel para isso. Vamos ver como é que isso vai funcionar também. Fala sério, gente. Como se não bastasse um relógio tomar conta da sua vida, né? Você ainda tem, às vezes você vai ficar só com o dedinho assim, exatamente, ó. exatamente. Circula, vai, bate, pronto. Vamos ver como é que vai ser a aceitação do mercado para isso aí. É isso aí. Gilberto, obrigada mais uma vez por estar conosco hoje no estúdio, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. E bom final de semana. Obrigado. Até quarta-feira que vem. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. É sempre muito bom estar aqui no estúdio. Adoro, né, vir aqui, né, fazer ao vivo aqui pelo estúdio. Um excelente final de semana para vocês, para os nossos ouvintes também. E lembrando que tudo que a gente conversou aqui agora vai estar lá no cbnvitoria.com.br ou no seu portal de podcast preferido, né? Então pode ir lá e seguir a gente e ouvir nossos comentários aqui depois quando saírem do ar, né? Você pode baixar o aplicativo também no seu tablet. Exatamente, também. Obrigada, Obrigado. Gilberto.